Nosso exercício espiritual, que é a leitura da Bíblia, e vamos afiar a nossa espada espiritual. Vamos todos juntos participar, vamos ficar em pé e assim juntos lermos a leitura bíblica de hoje. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Cantemos juntos. Ao chegar em tua presença, eu entrego a ti, Senhor, o meu coração humilde pecador. Que o Espírito traduza meu silêncio em louvor, pois é santo e Deus Consolador. Amém. Oremos. Querido Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos felizes, satisfeitos, em paz e temos a certeza, querido Deus, da Tua bênção na nossa vida. Muito obrigado porque hoje nós estamos dando início a uma celebração espiritual. A nossa mente se volta, Pai, para uma promessa feita há muito tempo atrás, de que o Cordeiro de Deus, que antes mesmo da criação do mundo, já havia sido prometido e comprometido, se necessário, a salvar o pecador, se fazendo sacrifício, há 2000 anos atrás, naquela cruz no Gólgota, se entregou por todos nós. Cristo Jesus é o maior presente que nós poderíamos receber e por isso Ele é o maior presente que nós podemos celebrar. Que nesta manhã a nossa mente, querido Deus, possa focar na Tua Palavra. Que o nosso coração se dirija em louvor, adoração e gratidão ao Senhor. Que entre nós, aqui na terra e o céu, não existe nada nos separando, obliterando, querido Deus, a nossa devoção nesta manhã. Quero pedir bênçãos especiais à família da semana, o Gladson, a Vivi, a Chloe, o Logan, que o Espírito Santo e os anjos permaneçam junto deles. Também quero pedir bênçãos, querido Pai, a todos aqueles que se sentem confusos, abatidos, perplexos, tristes. E queremos louvar o Teu nome por todos aqueles que estão celebrando bênçãos, vitórias e conquistas na vida pessoal. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Que o sangue de Cristo Jesus venha nos redimir e nos purificar. E que nesta manhã nós possamos ter um encontro verdadeiro, vivo e real contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje,
Hoje, em um culto especial, a Capital Brazilian Temple celebra a Páscoa. A celebração da vitória sobre a vida, sobre a morte. A conquista da cruz e do Calvário, onde, de uma vez por todas, se provou o grande amor de Deus que Ele tem por sua criação, enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Como Paulo diz aos Hebreus, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. A coroa e o sofrimento que Jesus enfrentou eram nossos, e ele tudo fez por amor. Porque tratar um rei desta maneira
Salmo 116, verso 12, diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se pelo trabalho, alimento e cuidado já não temos como retribuir ao Senhor, que dirá pelo dom da salvação em Cristo Jesus? Ele deu sua vida, se sacrificou e pagou o preço pelo meu pecado. E como o Ministério Infantil e o Clube de Aventureiros agora irão cantar, o mínimo que posso fazer é viver a minha vida por Ele. In everything I do, and I want to love you more than yesterday, more than words can say, 'cause you gave your life, you lived and died for me, for me. 'Cause you paid the price, you sacrificed for me, for me. And now the least that I can do is live my life for you. Lord, I want to be pleasing to you in everything I do. And I want to love you more than yesterday, more than words can say. 'Cause you gave your life, you lived and died for me, for
Continuando a nossa adoração e louvor essa manhã, vamos o fazer trazendo os nossos dízimos e ofertas. Mas antes, seguindo um plano de trabalho do departamento de mordomia da nossa igreja, eu gostaria de ler um pensamento sobre o generoso benfeitor. Assim como continuamente estamos recebendo as bênçãos de Deus, assim devemos nós estar continuamente dando. Quando o benfeitor celeste deixar de nos dar, então poderemos ser desculpados, pois então nada teremos para dar. Deus nunca nos deixou sem nenhuma evidência de seu amor, pelo fato de nos ter feito o bem. Não devemos apenas devolver fielmente a Deus os nossos dízimos, que Ele reclama como seus, mas também devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão. Com coração alegre, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a nossa liberalidade, as nossas mais acariciadas posses, nosso melhor e mais santo serviço. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas dádivas, diz o salmista. Tudo vem de ti, e de tuas mãos tu damos. No entanto, Deus nos permite demonstrar a nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus, e não prover o outro. Paulo procurou desarraigar do coração de seus irmãos a planta do egoísmo, pois o caráter não pode ser completo em Cristo quando o amor próprio e a cobiça são conservados. O amor de Cristo no coração levá-los-ia a ajudar seus irmãos em suas necessidades. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O espírito egoísta é o espírito de Satanás. Vamos orar, mas antes de recolher as ofertas. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por tanto que o Senhor tem nos dado. E agora, aqui trazemos um pouco de tudo aquilo, de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Aceita as nossas ofertas agora. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Os diáconos podem recolher as ofertas, por favor.
Oremos pelas ofertas agora. Pai nosso que estás nos céus, muito gratos te somos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Aceita agora essas ofertas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Alguns talvez possam se perguntar, por que nós estamos comemorando a Páscoa hoje? Páscoa é próximo final de semana. Talvez algumas pessoas queiram viajar, estar com suas famílias em outras condições, e hoje temos a oportunidade de ir em igreja, né, em congregação, junto com os nossos amigos visitantes também, louvarmos ao nosso Deus e lembrarmos dessa data muito importante. Nesse momento, é uma oportunidade que agora todos temos de cantar também. O coral vai subir agora para os estrados aqui, e nós vamos cantar alguns louvores. Eu espero e creio que a maioria, pelo menos, ou todos, talvez sejam conhecidos de todos nós, e possamos cantar com bastante alegria dessa maravilha, dessa data tão importante, que representa o cerne, o marco principal do cristianismo, né? Porque se Jesus não morreu e não ressuscitou, não tem muito motivo da nossa fé, não é verdade? Então, eu gostaria de pedir que todos nós cantássemos com bastante disposição, bastante alegria. E, quebrando um pouco do protocolo, a gente vai fazer o contrário. Queria pedir para a gente ficar em pé nessa primeira música. Ela é mais forte, e talvez precise do pulmão um pouquinho mais esticadinho. Vamos ficar de pé? Estamos prontos, coral? 100%? 50%? Vamos cantar, vamos louvar a Deus. A primeira música que nós vamos cantar, maior que tudo, talvez você conheça em inglês, aquela Above All. Então, gostaria de ver a igreja toda cantando. Só as mulheres agora. Maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Para os homens. Maior que reinos e posições.
Todos juntos agora. Vamos lá, igreja. Vez, agora só a igreja. A igreja. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para conquistar a vida que nós mesmos não temos, e o Senhor nos oferece de graça. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Pode se sentar. Pelo preço pago.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém? Até aqui nos ajudou o grande mestre, fez crescer a seara e os ceifeiros, nosso guia bem seguro, nosso líder inconteste, comandante ele é dos seus guerreiros. Nós queremos conquistar o inimigo, muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora, qualquer preço, atraindo a Cristo em corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Como muito em breve, Cristo irá voltar. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que
se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o nosso lugar. Com malfeitores morreu, foi minha culpa que ele padeceu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu Robson, por favor, vem aqui à frente. Nesse momento, fazer uma oração de gratidão e de dedicação do nosso coral Robson. Muito obrigado, Robson. Ao Senhor toda a honra e toda a glória.
mas dá crédito a quem merece crédito. Muito obrigado por assumir a responsabilidade diante da nossa igreja de conduzir o nosso coral. A vocês, coristas, o nosso muito obrigado de coração. Louvado seja o Senhor pela vida, a dedicação, o empenho, a boa vontade, o esforço de cada um de vocês. Mas antes de orar, Robson, eu gostaria de mencionar um fato muito real na vida da nossa igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem dúvida, é uma das maiores, se não é a maior formação de talentos para esse mundo. Amém. Quantas pessoas nascidas, criadas, que atravessaram os anos no ministério infantil, ministério jovem, aventureiros, desbravadores, muito mais do que servir a nossa igreja, servem a sociedade naquilo que são e fazem. Quantas habilidades nós temos e desenvolvemos que trazem uma vida abençoada a nós, e tudo isso foi conquistado aqui dentro da nossa igreja. Esta semana eu recebi um convite, do qual infelizmente eu não vou poder atender. E eu não estou falando aqui do indivíduo, eu estou falando de uma situação vivida por um indivíduo. O Gabriel Navarrete, nosso diretor de jovens, ele está ali no coral participando, ele mandou o convite para que eu fosse assisti-lo hoje à tarde, naquilo que é a sua última apresentação com o coral da universidade que ele estuda. Talvez muitos de vocês saibam, alguns não, mas eu louvo o nome de Deus porque a maior parte dos jovens da nossa igreja são jovens universitários. Eles não estão apenas vivendo por viver, eles estão se preparando para uma carreira profissional e o Senhor os tem abençoado. E nós sentimos muitas vezes falta dos nossos jovens aqui, e a maior parte deles não estão porque estão cantando com o coral da universidade. Para nós uma perda, mas para eles é um benefício. Eles ganham uma boa scholarship através do coral para poder cantar e continuar o seu programa de estudos. E esta semana eu tirei um tempo, estava falando com meus filhos, como que a igreja vai colocando em nós atributos, dons, virtudes, que um dia lá na frente nós vamos poder usar para a honra e glória de Deus, mas também para um benefício pessoal. Muitos de nós trabalhamos com limpeza de casa. Eu fiz um mestrado, a minha esposa fez uma outra faculdade, nós fazíamos limpando casa. E quantas vezes, enquanto nós tínhamos que dar o melhor para os estudos, o corpo estava saturado, cansado. E eu falei para os meus filhos, enquanto alguns precisam, como nós, limparmos casa, e não há nenhum demérito, isso é uma virtude, um valor, alguns vão conseguir, através da música, custear os seus estudos. Só que eles não começaram cantando no coral da universidade, eles começaram cantando nos aventureiros, no ministério infantil, no coral da nossa igreja, e foram beneficiados e abençoados por isso. E aqui eu quero fazer um apelo nesta manhã. Antes de orar com o nosso coral, eu gostaria de fazer um apelo para os juvenis da nossa igreja, para os adolescentes da nossa igreja, para os pais dos juvenis e dos adolescentes. Por que você não assumiu um compromisso de fazer parte do nosso coral? Além da experiência de louvar a Deus, o que é nobre, o que nos enriquece a alma, é a maneira pela qual Deus possivelmente vai estar preparando você para oportunidades no futuro que virão. Eu quero falar aqui para os adultos, casados também, com ou sem filhos. Veja que grande parte do nosso coral é constituído de casais, de famílias. Quero falar para os da terceira idade. Eu não vou apontar aqui não, mas nós temos alguns, e vocês também são super bem-vindos, queridos. Esse é o coral da nossa igreja, é um ministério abrangente para todos. E olha, entenda bem, se eu estou cantando no coral, qualquer um aqui pode cantar, fica tranquilo. Tem seleção, Robson? Tem teste? Não, porque esse é um lugar que nós queremos crescer, junto com a igreja, na musicalização e no louvor, na adoração ao Senhor. Eu vim orando essa semana, e eu falei, por que sábado de manhã, sabendo que o nosso coral vai se apresentar tão bem, não fazer um apelo?
para que juvenis, adolescentes, jovens, pais, mães, adultos, gente da terceira idade, não venha participar conosco. Eu gostaria de saber se nesta manhã, antes de nós dobrarmos os nossos joelhos e orar, se existe alguém aqui que gostaria de participar do nosso coral. Existe alguém que gostaria de vir e participar conosco, participar dos ensaios, se apresentar? Joseph, louvado seja Deus, querido. Você já é parte, já, Luísa, Aristone, louvado seja Deus. Seria pedir demais a vocês, se vocês dessem um pulinho aqui na frente para nós orarmos juntos e marcarmos a vinda de vocês para o nosso coral? Existe mais alguém que gostaria de participar do coral? Rose, vem aqui à frente, querida, vem aqui com a gente, vamos orar, por favor. Vocês são bem-vindos e já começam a caminhar conosco nesse dia. Vem aqui, Rose, seja bem-vinda. Vem, Joseph, Aristone, se você tiver condições de ficar à vontade, pode vir. E eu peço ao coral que dê uma salva de palmas para eles. São novos integrantes do nosso coral. Por favor, vem aqui, Rose. Vem aqui. Eu gostaria de saber se existe mais alguém. E a gente não está fazendo aqui nenhum apelo porque o coral precisa, mas é porque nós precisamos dessa experiência. Louvado seja Deus, Thelma. Amém por isso. Olívia, vem aqui, querida. Miriam, vem aqui, por favor. Sabe que cada um de vocês com certeza fará diferença no nosso coral. Com certeza fará diferença. Eu gostaria de última vez perguntar, existe alguém mais que gostaria de vir aqui à frente e assumir o compromisso de participar regularmente? Sema, Gilberto, amém. Louvado seja Deus. Shai, Weasley, por favor, queridos. Queridos, para quem não sabe, eu vou aproveitar o momento. Robson, estou terminando, querido, tá? Eu estou terminando. Para quem eu vou aproveitar a oportunidade, nós temos orado para que Deus envie mais pessoas para a nossa igreja. Temos ou não temos? Eu quero apresentar nesta manhã o Weasley e a Shai. Eles estavam numa igreja vizinha nossa, foram convidados e estão participando conosco aqui. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe ricamente. Amém, amém. Eu quero então, nesse momento, orar por cada um de vocês e orar pelo nosso coral. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, quantas bênçãos na vida da nossa igreja, quanta coisa o Senhor tem feito em cada área, em cada ministério, e nós louvamos o Teu nome porque isso é fruto da Sua bondade, da Sua misericórdia e do Seu amor. O Senhor é bom a todo tempo. Muito obrigado por esse ministério lindo do coral na nossa igreja. Eu tenho certeza, querido Pai, que essa semente plantada no coração do Robson e de cada corista é fruto da ação do Espírito Santo do Senhor. Querido Deus, nós queremos pedir para que o coral possa, ao se apresentar, ao ensaiar, refletir a glória do Senhor. Que a nossa canção possa apontar para a cruz e para a breve vinda de Jesus. A esses novos coristas, querido Pai, nós queremos abraçá-los, recebê-los, envolvê-los nesta família. O Senhor sabe que nós temos um programa de ensaio regular, é um encontro de amigos, nós estamos juntos e nos fazemos felizes, mas nós queremos cada vez mais crescer na música e que isso possa honrar o Teu nome e trazer benefícios para a nossa vida e comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu tiro. Você tira. O coral não canta mais, né? Não.
É no lado do pastor? Lá atrás. Precisa de um microfone lá atrás. Lá atrás? Lá atrás onde? Ah, para Lauren, não é? Aqui é esse. Fala só para ela ligar, é esse. Tinha um microfone branco aqui. Você botou... Não tem aqui, eu deixei ele aqui. Branco? Não, tá aqui não. Ele botou aqui. Ele botou ali. Eu tô lindo, viu? Amém. Só pela graça, né? Eu sou doente. Nem percebi, nem pareceu. Ah, eu vim aqui fazer inalação. Eu tive que sair do plural. Peraí, onde que está o seu? É só Bem pertinho da boca. alergia do primavera. Porque eu não tenho tosse. No Natal ele estava muito mal e eu tinha tosse. Deus é bom, hein? Não é, não. O corpo todo. Bom dia. Feliz sábado a todos. Hoje o Ministério Infantil e Adolescentes está trazendo uma apresentação da crucificação e ressurreição de Jesus para vocês. Mas eu quero que todas as crianças que estão aqui na igreja, que eles venham aqui na frente e se sentem aqui, ó, nas escadas aqui, para ouvir a nossa história, porque a nossa contadora de história hoje, ela está vindo dos tempos da Bíblia, tá? Deixa só o meio livre, pode ir sentando aqui, ó, na escadinha, tá? Mais para cá. Isso, bem rapidinho. Aqui, deixa aí no meio. Isso, deixa o meio livre para ela sentar aí. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Quem vai sentar aqui embaixo? Quem vai sentar aqui, ó? Venha mais aqui, ó. Isso, pode sentar. Pode vir mais para cá, ó. Vem alguém aqui embaixo, ó. Vem aqui. Todo mundo aqui, ó. Vem vocês aqui. Por quê? Porque aí vai ser aonde Jesus vai passar, né? Então, vocês têm que ficar lá, ó. Lá no cantinho, lá. Vamos sentar lá? Lá, vem comigo. Senta aí. Isso. Deixa o meio livre. Vai mais lá, ó. Lá junto com os amiguinhos. Vocês deixam o meio livre aí. Vem mais para cá. Vem aqui. Senta aqui. Isso, vem. Aí, vem. Aí vocês vêm mais para cá. Pode vir. Vem aqui. Pronto? Todo mundo preparado? Para eles verem, pedir para eles ficarem perto. Não, daí tampa. Pessoal, então vamos receber a nossa contadora de histórias dessa manhã. Bom dia, crianças. Será que eu fico aqui? Vocês conseguem me ver? Naquele tempo, as pessoas não usavam óculos. Mas se a tia não usar, a tia nem enxerga vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou contar uma história para vocês que está lá na Bíblia e que vocês todos conhecem. Mas presta atenção, que vai ter muita emoção, tá bom? Há muitos anos atrás, na época da Páscoa, os judeus se reuniam para celebrar aquele momento tão importante. A Bíblia nos conta que por toda a cidade de Jerusalém, o povo estava preparado para festejar aquele momento. Só que muitos anos antes, vocês lembram o que aconteceu com o povo no Egito? Eles foram escravos e por muitos anos eles queriam sair dali e o faraó não deixava eles saírem. Lembra disso? Que o faraó não deixava eles saírem do Egito? Então Deus mandou 10 pragas. E na última praga, nossa, foi a pior. Deus ordenou ao povo de Deus
que matasse um cordeirinho e passasse o sangue do cordeirinho no umbral das portas. Sabe por quê? Porque o anjo ia passar pelo Egito e todo mundo que não tivesse obedecido, o anjo ia entrar naquela casa e ia matar o filho primogênito. E o anjo passou. E o que aconteceu com o povo do Egito? Todos os filhos do Egito morreram. Só o povo de Deus que amanheceu o dia e nenhum filho estava morto, porque eles obedeceram a Deus. Até hoje, o povo judeu comemora a Páscoa. Eles comemoram o Passover, quando o anjo passou por cima daquelas casas e não matou o povo, o seu povo, os filhos daquelas casas. E também a libertação. Até hoje eles comemoram a libertação do povo do Egito. Só que o verdadeiro Cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo ainda estava por vir, que é Jesus, certo? Jesus, quando veio à terra, ele estava aqui entre nós, ele pregou, ele contou sobre o amor de Jesus, ele curou, ele ressuscitou até os mortos, ele acalmou a tempestade, ele fez muita coisa maravilhosa. Só que tinha umas pessoas que não gostaram de Jesus. Tinha umas pessoas que diziam assim: ele não é o Filho de Deus. E eles estavam fazendo um grande plano para pegar Jesus de uma vez por todas e acabar com ele. E um dos seus discípulos, Judas, aceitou trair Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus. Então, depois de uma ceia, Jesus comeu com eles e Jesus se retirou para um lugar muito calmo chamado Getsêmani. E ali Jesus orou, Jesus estava em comunhão com Deus. E Judas chegou naquele lugar e com um beijo no rosto, Judas deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar para os soldados quem era Jesus. Então os soldados vieram e pegaram Jesus. E o que eles fizeram? O que os soldados fizeram com Jesus? Não, calma, olha como vocês sabem. Pegaram Jesus e levaram lá para a autoridade máxima daquele lugar. E eles começaram a questionar Jesus. Então, você mesmo Messias? Você mesmo o rei dos judeus? Você está dizendo que você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu assim: vocês dizem que eu sou. O conselho ficou furioso, eles gritaram, queriam que Jesus fosse morto, eles queriam que Jesus realmente fosse culpado. Eles então levaram Jesus ao governador chamado Pilatos. E ele ouviu todas as denúncias a respeito de Jesus. Mas Pilatos sabia que Jesus era inocente. Então Pilatos pensou: ok, eu vou punir Jesus e depois vou soltar Jesus, porque ele não é culpado. Mas aquela multidão enfurecida começou a gritar que Jesus era: crucifica, crucifica. Crucifica ele, crucifica ele. Por causa da pressão daquela multidão, Pilatos então entregou Jesus aos soldados. Olha só o que aconteceu. Olha o que Pilatos fez. Os soldados pegaram Jesus. Jesus foi ferido, cuspiram nele. Suas roupas foram rasgadas e tiradas dele.
Ele foi machucado. Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Machucaram muito Jesus. Ele foi humilhado. Ele estava tão machucado que ele quase não conseguia ficar de pé. Ele foi forçado a carregar uma cruz pesada. Só que ele já estava tão fraquinho que no meio do caminho os soldados chamaram uma pessoa para ajudar Jesus. Olha aquilo. Então Simão foi o homem que ajudou Jesus. Crianças, vamos abrir aqui espaço para Jesus passar. Vamos olhar lá agora. Quando chegaram no lugar onde Jesus seria crucificado, os soldados pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos e então levantaram Jesus. Enquanto Jesus estava sofrendo pendurado naquela cruz, as pessoas gritavam para ele: Crucifica! Se você é rei mesmo, sai dessa cruz! Crucifica! Mas Jesus sabia que tinha que morrer. Tinha que morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de toda aquela multidão que gritava: crucifica Jesus. Ao meio-dia da sexta-feira, a escuridão caiu sobre toda a terra. 3 horas depois, Jesus deu o último suspiro. Esse homem era realmente o Filho de Deus. O que nós fizemos? Naquele exato momento, a cortina do templo que separava os sacerdotes do lugar sagrado de Deus rasgou-se ao meio. Então, como já se aproximava o pôr do sol, um homem justo chamado José veio e sepultou Jesus em seu túmulo novo. Eles pegaram Jesus cuidadosamente e colocaram Jesus dentro daquela tumba fria. E rolaram aquela pedra muito pesada. Estrada do
estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim. Passado o sábado, já era o primeiro dia da semana, já era o domingo. Então Maria Madalena e a outra Maria vieram visitar o sepulcro de Jesus. E pelo susto delas, o que estava ali? A tumba estava aberta. E o corpo de Jesus já não estava mais lá. Nossa, Maria, tá vazio. Acho que alguém roubou o corpo dele. Ele sumiu. Não temais, porque sei que buscam Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali os vereis. Elas saíram dali apressadamente, com medo, mas também com muita alegria. E foram por aquele caminho para contar para os discípulos, para os amigos delas, contar o que tinha acontecido. Jesus não estava mais lá e o anjo apareceu. E Jesus apareceu para elas. Então os discípulos apareceram ali.
Jesus está vivo, a gente viu ele estava aqui. Ele ressuscitou. Estava aqui. A gente viu ele. Eu preciso ver para crer. Jesus, é você mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça, mas tenha vida eterna. Podem sair por aqui. What is the power that can bring that to life? How can the darkness ever turn to light? How can a shattered heart be whole again? And the dream you thought was over suddenly began. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. Where is the healing for a desperate world today? Where is a refuge when you feel so afraid? How can the lost be found and take it in? For there'll be no condemnation waiting there for them. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. There are no chains to bind us anymore. There are no shackles
was crucified, and now he finally holds the keys, and death has finally died. Yeah, that's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like you. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like you. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. Ao que temer, nem nada a dizer, perderão um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Vamos começar de novo? Só o Freyback, a voz não precisa aumentar. Retorno baixou. É só o tocado. Preferência sem o psi. O barulhinho era para dar o tom, a gente não percebeu isso. Essa aqui é que pagou? Que eu... Não é que eu não sei a letra, mas vai que eu esqueço. Ao que fazer, nem nada a dizer, perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor do jardim,
a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deitando a sorte, disseram: ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressurgiria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada música, apresentação das nossas crianças, mas obrigado acima de tudo porque nós temos sobre o que cantar, nós temos sobre o que encenar e nós temos sobre o que pregar. Que o Espírito Santo, nesses minutos, coloque no nosso íntimo a semente da Tua palavra, por Jesus. Amém. Queridos,
a Bíblia não apenas fala pelas suas palavras, mas ela fala pela sua estrutura e também pelos seus números. Por exemplo, quando nós vamos a Gênesis capítulo 1, nós temos a história da Terra Nova. Lá em Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, nós temos a história da nova terra. Enquanto Gênesis capítulo 2 fala sobre a história do homem novo, Apocalipse capítulo 21 fala sobre a história do novo homem. Enquanto Gênesis capítulo 3 fala sobre a história da entrada do pecado, Apocalipse capítulo 20 fala sobre a saída, a retirada, o fim do pecado. Ou seja, a estrutura da Bíblia está nos trazendo uma mensagem de que aquilo que fora perdido como criação e criatura no Éden, vai ser restabelecido como nova criação e nova criatura na Jerusalém celestial. A Bíblia fala também através dos seus números. A gente tem, por exemplo, o número 12 representando o povo de Deus, o número 3 representando o próprio Deus, nós temos o número 7 representando totalidade e perfeição. Mas existe uma estrutura que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã, que não apenas a palavra, mas a estrutura está nos enviando uma mensagem. Quando nós vamos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, no capítulo 15, nós temos aquele episódio qual Deus visita Abraão e propõe uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus faz a promessa de que Abraão seria pai de uma nação, mas Deus anuncia que a nação fruto da vida de Abraão e Sara, em algum momento caminharia para o Egito e passaria ali a viver como escravos por 400 anos. Mas Deus promete que em algum momento ele ouviria o grito, o clamor do seu povo e viria para libertá-los. Todavia, querido, há um fato aqui que às vezes passa desapercebido de nós. Nós conhecemos Abraão como o pai da fé, mas o capítulo 17 de Gênesis diz também que Abraão era profeta. E qual a implicação de sabermos que alguém na Bíblia é reconhecido como um profeta? É porque a mensagem que ele tem não apenas é uma advertência para aqueles que vivem nos seus dias, mas ela lança luz e esperança para o futuro. Aquilo que Abraão está vendo, vivendo, ouvindo e chamado, não era apenas para ele, mas para todos aqueles que viriam após ele. Nós vamos virando as páginas da Bíblia e não demora muito, nós chegamos em Êxodo. Os 400 anos se passam, se cumpre, e de acordo com Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 6, nós lemos assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra, uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Dupla promessa sendo cumprida. Primeira dela, nós já vimos que aquela semente de Abraão realmente se tornou num povo. E agora nós estamos vendo que aquele povo que for anunciado que estaria como escravo no Egito, Deus está mandando libertação a caminho. E quando nós viramos as páginas, nós vamos vendo a história, e você conhece muito bem, a fim de fazer com que o povo saia do Egito, Deus envia para o Egito, para os seus moradores, especialmente a Faraó, 10 pragas. Então nós temos Moisés como mensageiro,
as 10 pragas, e na última praga, e virando as páginas da Bíblia, nós chegamos em Êxodo capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa, a fim de que os primogênitos do povo de Israel e os primogênitos também dos egípcios, caso eles aceitassem a mensagem, fossem preservados. Deus deu a seguinte ordem: vocês vão ter que tomar um cordeiro, vocês vão ter que matar o cordeiro, comer o cordeiro, e comer o cordeiro com ervas amargas e com pão sem fermento. Instituição da Páscoa. E o porquê que Deus colocou esses emblemas e simbolismos? A senhora Ellen White, comentando sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, ela diz claramente que quando Deus está comunicando essa mensagem a Moisés e ao povo, Deus está falando para eles sobre duas situações: proteção, e Deus está dizendo para que eles possam sair do lugar onde eles estão e ir para a terra que Deus prometeu, o famoso Êxodo. Mas eu queria que você pensasse rapidamente comigo: por que um cordeiro? Nós sabemos que biblicamente o cordeiro representa quem? A Cristo Jesus. João 1:29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunto para você, por que o cordeiro tinha que ser morto? Porque ele representava o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Por que o cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado? Porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Uma outra pergunta: por que não apenas matar o cordeiro? Por que tinha que aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais e na parte superior da porta? Porque não basta apenas, querido, você crer em Cristo Jesus. É necessário você receber de Cristo Jesus o seu sangue e o seu mérito na sua vida. No livro que é a Salvação, de Franz La Rondelli, na página 89, ele diz assim: Cristo não é os méritos, ou não é o mérito que nos falta. Cristo, Ele é o próprio mérito para nós pecadores. Era necessário aspergir o sangue nas portas, representando que nós não apenas cremos em Cristo, mas que nós precisamos receber o sangue de Cristo na nossa vida. Por que eles tinham que comer o cordeiro? Porque na vida cristã, o alimento da palavra é o que deve dirigir as nossas ações e a nossa vida. Todos os dias nós temos que ser nutridos pela palavra de Deus. Por que tinha que comer com ervas amargas? Para aquele povo era um sinal de amargura pela escravidão do Egito. Para nós é sinônimo de amargura para com o pecado. E a amargura para com o pecado nos leva ao arrependimento. E por que eles tinham que comer o pão sem fermento? Porque aquilo era um sinônimo para nós e para eles, de que nós devemos viver cada vez mais distantes e afastados do pecado. Naquela noite então aconteceu a 10ª praga, a Páscoa. O povo sai do Egito, se depara com o Mar Vermelho, avançam na direção do Mar Vermelho, atravessam o Mar Vermelho. Em Êxodo capítulo 15 você tem o famoso Cântico de Moisés, o qual ele exalta a Deus, ele menciona a palavra Yahvé por mais 10 vezes, mostrando que realmente foi Deus quem os tirou do Egito. Aí agora de Êxodo em diante, nós temos os profetas, nós temos os evangelhos, nós temos os livros históricos, nós temos as cartas e epístolas, e daqui a pouco nós chegamos em Apocalipse. Não sei se você já parou para anotar e pensar, mas o Apocalipse, ele tem uma estrutura escatológica, mostrando que a história do povo de Israel se repete novamente antes da volta de Jesus. Nós hoje somos Israel de Deus na terra, que estamos não no Egito, mas na Babilônia. E o Apocalipse diz que nós estamos também vivendo a experiência do Êxodo. Vivemos escravos e reféns na Babilônia do pecado, mas estamos nos preparando para dentro em breve, quando o nosso libertador, não mais Moisés, mas Cristo Jesus, vier para nos buscar e nos retirar da escravidão que vemos aqui nesse mundo. E João, assim como Moisés, recebeu visão e revelação do próprio Cristo. E nas suas visões o Senhor Jesus revela para João aquilo que irá acontecer antes, nos momentos finais do mundo, que anuncia a breve volta de Jesus. E quando nós vamos a Apocalipse capítulo 15, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse no capítulo 15, João, ele vai ver o êxodo acontecendo diante dos seus olhos. Aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, no Êxodo, vai acontecer novamente antes da volta de Jesus. E antes de ler o texto, eu só preciso recapitular com você o seguinte: lá em Êxodo,
nós temos o chamado de Moisés. Moisés fala com o faraó. Faraó reiteradas vezes nega e impede a saída do povo, até que em algum momento, na 10ª praga, acontece a Páscoa, o povo consegue sair, atravessa o Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho você tem o cântico de Moisés. Essa a ordem dos fatos. Quando chegamos em Apocalipse 15, diz assim o texto, Apocalipse 15, 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Ou seja, João está vendo que assim como houveram as 10 pragas, agora vai ver os 7 últimos flagelos. E alguém se pergunta, por que 7 e não 10? Porque aqui, querido, já não existe mais chance de arrependimento e conversão. Aqui é o derramamento completo e total e último da ira de Deus. Por isso 7 e não 10. Mas se você ler, você vai perceber que essas 7 pragas, elas remetem às mesmas 7 lá do Egito. Então, na ordem dos fatos, você teria as 7 pragas sendo derramadas, para que então o povo aqui no Apocalipse pudesse sair da Babilônia e na direção da terra prometida. Mas se você notar o texto, você vai ver comigo que não. Que embora o Apocalipse esteja reproduzindo aquilo que está em Êxodo, eles não estão aqui vivendo a experiência primeiro das pragas, para depois sair e cantar o cântico do Cordeiro. João, antes de falar das pragas, ele fala de alguma outra coisa. Ele muda a ordem. Ele sai da terra e vai para o céu. E é o que está escrito no verso 2. Diz assim: vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam qual cântico? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça fizeram satisfeitos e manifestados. Queridos, o que está acontecendo aqui? Quando João está vendo o êxodo final, ele notou que Deus está para derramar as 10 pragas. Só que de repente João recebe a visão e o vislumbre de que antes das pragas caírem, já existe gente que está no céu. Os filhos de Deus de todos os tempos, de todas as eras, são mencionados por João como estando no céu. João está dizendo, em outras palavras, a salvação é algo tão certo, tão seguro, tão real, tão acessível depois que Cristo fez na cruz, que antes de falar sobre o que acontece na terra, ele já nos projeta nos colocando no céu. João está reafirmando aqui um conceito básico na vida cristã, que nós não somos salvos por aquilo que somos ou fazemos, mas nós somos salvos a despeito daquilo que somos e fazemos, porque a cruz, ela tirou a impossibilidade da nossa salvação e nos dando a completa possibilidade de sermos salvos no nome de Cristo Jesus. Eu termino mostrando um texto para você da senhora Ellen White. E nesta manhã, eu louvo o nome de Deus, porque para nós, filhos do Senhor, a salvação não é algo a ser alcançado, mas a ser desfrutado. A senhora Ellen White, vendo que João viu, ela diz assim: os resgatados entoam um cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pelas abóbodas do céu. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E anjos e serafins unem suas vozes em adoração, tendo os remidos contemplado o poder e magnanimidade de Satanás, viram como nunca dantes, que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona é salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Em últimas palavras, a senhora vai estar dizendo que quem estava no céu no momento que ela vê os salvos, nenhum deles achou muito difícil chegar no céu.
Ir para o céu não é algo difícil. Eles não estão falando aqui de tudo aquilo que eles tiveram que fazer, lutar, se sacrificar, se empenhar, se entregar. Não. E segunda coisa, eles estão compreendendo, entendendo que eles estão no céu única e exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus. Queridos, a Páscoa apontando para a cruz vazia e um Jesus ressurreto nos dá certeza de salvação em Cristo Jesus. Ninguém chegará e estará no céu por alguma coisa que fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que Ele foi e fez por todos nós. Que nesta Páscoa nós possamos ter com claridade que a salvação é um presente, um dom, um favor, um algo que Deus deu a você, não por merecimento, ao contrário, porque Ele comprou com o seu sangue a vida eterna para todos nós. Que Deus te abençoe, que no nosso meio e na nossa vida, o Cordeiro de Deus seja sempre exaltado. He that cries of the shackled from the onset of time, for the chains of the feet there's no key. See the tears of the broken, the cries of the slaves. Is there no one worthy to set us free? Then the crying still as the chorus rings out, the shackle released from their chains, and thousands of voices are swelling the song. Worthy the Lamb that was slain. Worthy the Lamb that was slain. Worthy, worthy the Lamb that was slain. Then all the archangels, the saints of all time, holding their crown in their hand, fall down before Him, join the song. Worthy, worthy.
Praise Him. Praise Him. Praise the Lamb that was slain. Praise Him. Praise Him. Praise the Lamb that was slain. Praise the Lamb that was Senhor nosso Deus, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, que na breve volta de Jesus estejamos todos prontos e preparados para vivermos eternamente contigo, no nome santo, sagrado e poderoso do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus. Amém e amém. Nós da Captain Brazilian desejamos a todos vocês um feliz sábado, as bênçãos do Senhor. Nós temos a nossa última música de despedida, estaremos às portas nos despedindo. Que Deus abençoe. Feliz Páscoa. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão